Ruth. Uau, deixa eu botar aqui o Got It, que minha setinha sumiu, apareceu. Pronto. Tudo bem, Ruth? Tudo bem com esse calor que está realmente muito difícil de suportar. Mas hoje não está quente. Está quente, sim. Aqui não está quente. É. Aqui agora, deixa eu ver. Não, aqui não tem temperatura, mas aqui em Tel Aviv, Aqui está 26 graus. 26. É, E aqui também. pois é. 26 graus e para Mas, mim está mas, muito não, quente. 24. Aqui está 24, Ruth. Cadê você? Eu fui mudar a direção do ventilador, porque Aqui eu não está posso 24. ligar agora o ar-gerado, ele sai dali de cima, tá vendo? Ah, tá. Tô, Aí tô. vem aqui nas minhas costas. Quando eu estou sentada aqui, eu tenho que usar o ventilador. Aqui está 24 graus. Aqui está 26 e está quente. E aqui tem um ventinho, esse ventinho aqui que não deixa eu ficar quente. Isso que é bom, né? Aqui tem quente, mas para quem mora do lado de lá, entendeu? A coisa ruim que tem nesse tipo de moradia é que é um corredor e apartamentos dos dois lados, né? Quer dizer, para eu que estou para o lado oriental, eu não Tem recebo sol. o vento a essa Vento. hora que vem do mar. Os apartamentos que são do lado de lá Ah, tá. recebem um ventinho maravilhoso. Se eu abrir a porta da sala, eu tenho vento, mas é proibido Não. ficar de porta aberta. Bom, então vamos ficar de Então, não ar-condicionado tem, aqui. sabe o que é esse tipo com apartamento de sala e quarto que tem lá no Rio? Que não tem ventilação lateral. É, Tem a entrada e tem a janela. Tem janela lá também na sala, mas é tudo na mesma direção, é. direção do Também que bate Oriente. o sol de tarde, não tem jeito, é quente. É muito Ruth, chato. e mais perto do que foi sexta-feira, o que que foi aquilo na sexta-feira? Eu nunca senti tanto calor na minha vida aqui em Israel. Foi um Sim, Hamsim foi com... um Racine, mas que foi realmente bateu um recorde de temperaturas altas nessa época do ano, em junho. E que as temperaturas que tiveram na quinta e na sexta foram realmente Nossa, fora do comum. é. Inclusive, na sexta-feira, mais de 300 mil pessoas ficaram sem Tem luz. luz. Muita gente perdeu. Não é Eu porque sei. eles desligaram a luz, é Eu sei. por, é, é por, é, por Excesso. não, não, mas porque foi Teve uma decisão carga excessiva. decisão da Companhia de Eletricidade de desligar zonas diferentes, que é para baixar, porque o consumo estava maior do que a capacidade de produção de Ah, energia elétrica. Então, para evitar que houvesse uma queda apagão. muito grande, então eles foram desligando. Desliga aqui, desliga ali, desliga acolá, num total de 300 mil pessoas, quer dizer, pessoas incluem, digamos, uma família, eles não é 300 mil famílias, é Eu sei, 300 300 mil mil pessoas. pessoas. Sofreram de restrições muito graves de energia Eu elétrica sei, na muita gente sexta. E, reclamou. para colaborar com o calor e com o problema da energia elétrica, teve de quinta para sexta até sábado de manhã 220 incêndios. Nossa. Incêndios em florestas, em tudo que é lugar que é arborizado, em lugar seco, 220 incêndios. Os bombeiros, todos os aviões usados no combate ao fogo nessas proporções foram usados e não adiantava nada. Levou mais de 24 horas para conseguir apagar. Então, isso aumentou ainda mais o calor. Teve muitos fios e postes de energia que foram
completamente cozidos, foi à la ex, era churrasco, entendeu? De modo que foi um problema tremendo. Mas ele foi publicado em todos os lugares, que bateu um recorde de Nossa, eu nunca vi. temperaturas altas no mês de junho. Nossa, Isso foi uma coisa fora do comum. não dava para respirar na rua. Dá para respirar, porque próximo do mar fica quente e úmido. E na parte oriental, que é como eu que vivo, fica quente e seco. Você não para de beber água, você sente a tua pele assim, ressecada, os olhos lacrimejando, de secura do ar. É uma coisa Foi horrível. Hoje terrível. baixou a temperatura, que Nossa, sábado, ontem. aqui chegou a 30 graus. Aqui em Caçaba chegou a 30 graus. Mas ontem mesmo já tinha baixado. Ontem já É, tinha baixado. Nossa, nunca mas vi estava nada horrível. igual. Foi, Sexta-feira, foi. E teve mas gente que morreu por causa do ontem estava calor, Rô. melhor, mas ainda estava muito quente. Teve gente que morreu por causa dessa onda de calor? Não, não foi anunciado, porque eles anunciaram tantos dias antes que ia ter, e avisando que as pessoas idosas não saíssem de casa, mesmo que as pessoas não idosas não fazerem exercícios nem atividades físicas nenhuma fora de casa, crianças, evidentemente, e esse negócio de deixar a criança no carro, né, Nossa, fechado. Se falou tanto, tanto no rádio, na televisão, nos jornais, anúncios, que eu não escutei que alguém morreu especificamente por por causa do causa do calor. calor. Mas ficou o tempo todo anunciando: está calor, bebam água, não saiam de casa, fiquem em lugares refrigerados e não fazer Fica em exercício lugares físico. refrigerados e aí eles, pum, desligam a energia e a pessoa fica Não, o que muita gente faz para economizar é ir para shopping shopping center. center. Eu fui para Então, shopping você center. vê Mas famílias não foi para inteiras, economizar, eu fui porque não tinha o que fazer, né? é, famílias inteiras vão para o shopping. Estava lotado o shopping. É, não é porque eles estão comprando, eles estão Não, andando lá, ou então senta num café, é. bebe uma água mineral. É, né? Se bem que a loja que eu fui estava bem cheia. As pessoas compraram, sim. Ah, acaba É, comprando, né? e acaba comprando, né? Porque a solicitação é muito grande. É. Você vê tanta coisa bonita, né? Que acaba comprando. Mas ontem também foi um dia. Isso foi sexta-feira. Sexta-feira a gente teve esse calorão, que foi. E sábado foi uma tragédia. Sábado de manhã a gente acordou com aquela notícia terrível. O que aconteceu, Ruth? Explica pra gente. A fronteira de Israel com o Egito é no sul de Israel, na altura de onde já quase que começa o Sinai. E é uma fronteira longa, são pouco mais de 200 quilômetros de fronteira terrestre, né, que tem com o Egito. E desde que existe o Acordo de Paz, há mais de 40 anos que tem o Acordo de Paz, é uma fronteira que não tem problemas. Digamos, não tem problemas entre Egito e Israel, mas tem sim um problema que durou muito tempo, que não havia uma cerca. E não é suficiente fazer uma cerca, tem que fazer uma cerca com todas as tecnologias para poder ela receber e transmitir aviso de qualquer um que chega perto ou que tenta ultrapassar a cerca. Isso levou muitos anos de construção, que é longo e muito caro. Mas o problema é que, através dessa fronteira, houve, durante esses anos todos, a travessia de contrabandistas de droga. Hum. A maior parte são os
os que habitam lá o sul de Israel, árabes, evidentemente, e são quantias enormes e quantidades enormes. Diz que até 2019, quando ainda não tinham terminado de construir a fronteira, não é só travessia de contrabandista, é a entrada também de africanos de todos os países do norte da África que querem entrar em Israel em busca de trabalho, mas eles querem entrar ilegalmente. Então, eles vêm pelo Sinai, atravessam o Sinai todo, e quando chega lá na próxima à fronteira, eles dão um jeito de entrar. Então, tinha esse problema das entradas ilegais e o problema de droga, que em 2019 disseram que chegou a uma quantidade de 70 toneladas. Sabe o que é 70 toneladas de droga? É pó, né, folhas, para ter 70 toneladas. Você sabe quantos trilhões que isso é em dinheiro, Nossa. não é? E era muito difícil de pegar, porque você não tem a cada quilômetro um posto na fronteira. Tem postos na fronteira, mas distantes. O Exército, não, que, afinal de contas, uma fronteira de paz, não é uma fronteira de guerra. E o mesmo interesse que tem Israel de não deixar passar traficantes, tem que ter o Egito, porque assim como entra para cá, entra para lá também. Mas não, o Egito levanta as mãos, Alá é grande, e eles não fazem nada. Bom, então, de 2019 para cá, depois que grande parte da cerca ficou pronta, então baixou a quantidade para 24 toneladas de droga, de 70 para 24. Realmente, É. mas ainda isso não quer dizer que terminou, continua tendo, mas está sendo mais difícil para eles com a cerca, porque a cerca ela denuncia a presença, mas tem um problema na cerca, tem uma passagem que pode ser aberta na cerca, que o Egito é que manobra em caso deles terem que entrar, atravessar a fronteira, se eles vão em busca de alguém que atravessou de lá para cá. Que daqui para lá é muito mais difícil, mas de lá para cá é muito mais fácil. E eles, com certeza, esses traficantes, descobriram onde é que está essa nesga na cerca que eles podem passar. E o que aconteceu é que no sábado, na sexta-feira de noite, entraram de plantão exatamente nesse posto mais próximo da fronteira com Israel, uns 3 quilômetros da fronteira com o Egito, tem um posto. O que é um posto? É uma cabanazinha de 1 metro por 1 metro, e que ficam 2 soldados. Cada vez eles ficam de plantão 12 horas. Então, entraram de plantão meia-noite e tinham que sair do plantão ao meio-dia. Então, vem de uma zona mais central, próximo de algum enxurro onde tem uma central de controle do Exército, trazem eles né, de carro do Exército, deixam eles lá com alimento, com água, e vêm buscar 12 horas depois. Mas tem que haver um controle telefônico de hora em hora. Acontece que, de manhã, quando eram 6 horas da manhã, eles não responderam ao aviso telefônico. Então, lá do controle, resolveram
ficar tentando toda hora ligar, como não tinha resposta, vieram até lá. Mas tudo isso foi assim, muito lento. Agora está um escândalo, né, na Savá, por causa disso, que estão fazendo investigações, que alguém tem culpa. Por que que levou horas, desde o momento que eles viram que eles não atenderam ao telefone, até que chegou um carro do controle com soldados para ver o que estava acontecendo. Quando chegaram lá, encontraram 2 mortos. Um rapaz e uma moça, ambos de 19 anos. Entendeu? E são forças especiais que fazem esse controle de fronteira. Quer dizer que eles estavam feridos pelos ferimentos, que eles viram que não era um revólver, ou não foi facada, foi arma automática. Então, tinha que ser alguém. Aí deu um alarme, né? Porque se eles estão mortos ali, em volta não tem nada, então é porque algum rabelo, algum terrorista ultrapassou e está em território israelense e ninguém sabe. E está com arma. Então começou aquela procura, né, imensa, e levou algumas horas até encontrarem o terrorista, e ele, quando atiraram nele, ele também atirou, ele conseguiu ferir gravemente um dos soldados israelenses, que horas depois morreu. Ele morreu logo. Mas ele estava com uma Kalashnikov, quer dizer, uma arma automática, mata uma pessoa. Então, foi um escândalo aí no Exército, porque como é que ele... E do Egito, que o Egito, quieto, e ele estava com fardas do exército egípcio, entendeu? Quer dizer, era um choteiro, era um guarda egípcio, estava fardado e estava com arma, como devia estar, se ele estava fazendo guarda na fronteira. Agora, por que que ele passou e por que que ele matou à toa dois soldados israelenses, e com certeza ele já estava em intenção de chegar em algum eixuve e fazer um atentado maior. E do Egito, nenhuma palavra. Aí começaram as mentiras. Dizer que ele atravessou a fronteira, que ele estava perseguindo traficantes de droga, mas não tinha rastros. Deixam rastros, né? Existem rastros. Não, não tem rastros. Onde é que tem? Então, tinha que procurar uma... ele não é soldado. Ele é um camarada qualquer que arranjou roupa de militar, mas ele não é soldado. E tudo que eles disseram, e tudo isso levou horas, até quase de noite. E o presidente do Egito não disse uma palavra, porque ele estava ocupado recebendo a visita da mulher do Biden e da filha dele, que elas vieram para a Jordânia no casamento do filho do rei da Jordânia, né? E resolveram dar um pulinho no Egito para fazer uma visita às pirâmides. E foram recebidas depois, no fim da tarde, no palácio do governo. Então, o presidente egípcio estava ocupado com isso, ele não tinha tempo para se ocupar com 3 soldados israelenses que foram mortos por um solteiro, um soldado egípcio. E isso está rolando até agora, está entendendo? Um escândalo, né? Um escândalo no lado de Israel, porque o Egito continua até hoje, é domingo, a única nota oficial que eles emitiram ontem à noite, já tarde da noite, dizendo que era um terrorista, que não era soldado egípcio, que era um terrorista, e que o governo egípcio lamenta muito e manda as condolências para as famílias dos mortos para o Raio Parque, ninguém querendo saber disso, não querer
porque o problema é que 40 e quase 50 anos de paz com o Egito compensa para os dois países, ninguém vai querer, por causa disso, criar um tipo de crise que vai pôr Em risco essa, em, hã? vai botar em risco essa situação de paz. Exato, que vai colocar em risco essa situação de paz, que é uma maravilha para É. ambos os países. Está entendendo? Agora, alguma coisa vai ter que mudar, porque não é possível três jovens, dois de 19 anos e um de 20 anos, três morreram estupidamente. Entendeu? Então, não se fala em outra coisa, porque as perguntas aqui, as coisas vêm tudo a público. Quer dizer, os jornalistas, todos os comentaristas militares, eles vêm e botam a boca no mundo, porque os erros que o exército de Israel cometeu, entendeu? Com eles não tem papa na língua, eles não vão falar mal, fala mal desde do comandante da região até o ministro da Defesa. Todo mundo tem culpa no cartório. E o pessoal aqui manda brasa, eles falam tudo. E realmente causa revolta, né? Todo mundo aqui manda os filhos para Tzavá e imagina que vão cuidar e que justamente numa fronteira de paz, em época que não tem guerra, que não está acontecendo nada, vão morrer três É em terrível. algumas horas, Qualidade. não tem desculpa, É. entendeu? De modo que isso vai criar um problema por muito tempo, muito tempo. Foi assim um fim de semana muito desagradável, com esse problema da luz, do calor, dos incêndios, um prejuízo tremendo para a agricultura, que aqui plantio de árvores, aqui as florestas não são naturais, são árvores plantadas para melhorar o clima, para diminuir a quantidade de desertos naturais. Quer dizer, tudo é prejuízo muito grande. Porque essa terra que ressecou e foi queimada, você agora até conseguir plantar e torná-la fértil, demora até que todas essas árvores cresçam novamente, vai passar um bocado de anos. E foi realmente essa mudança climática é um horror, um Verdade, horror. foi realmente. Mas no meio disso tudo nós tivemos uma coisa boa, né? Ah, mas que maravilha. É. Pela primeira vez, Israel é classificado para esse mundialito, né? Ao É. passo que o Brasil já foi campeão 5 vezes. 5 vezes É. desse Eu mundialito. acho E engraçado que antes do jogo começar, eu estava ouvindo comentários e as apostas era que ia ser uma goleada do Brasil. é lógico, porque até agora dois países fizeram mais gols nessa campanha. Uma foi o Brasil, com 10 gols, e outra, não me lembro se foi a Colômbia ou se foi a Venezuela, que fizeram 11. Mas o Brasil estava com 10 gols, entendeu? Feitos nos diferentes jogos. Eles não podiam admitir que justamente um país como Israel, que pela primeira vez estava participando do campeonato, que nunca foi classificado. Nossa, Ai, mas Israel deu um azar danado, teve um pênalti que foi revogado e dado outro pênalti, e Israel perdeu os dois pois pênaltis. é. Podia ter quatro, É. Ah, não importa, ganhou, não ganhou. importa. O negócio é No final que que ganhou. e jogaram bem. Não, o negócio é que os israelenses jogaram bem e você agora é ótimo, você tem na internet a estatística do jogo, quantos passes, quem teve bola mais tempo, quantos chutes, quantos passes positivos tem. Então você viu em todos esses parâmetros o Israel estava melhor.
A única coisa que o Brasil tinha mais é o número de chutes em gol, mas chutes, não gol, né? Aham. Mas chutes para Fazer o direção ao tentado. goleiro, para tentar os ataques. Mas, de resto, todos os parâmetros, Israel estava melhor. E foi realmente uma beleza. Aí eu fiquei assistindo, e aí, né, teve prorrogação, porque terminou o jogo em empate, teve mais de meia hora. Então, as minhas Agora contas. Israel vai jogar com quem, Ruth? Agora tem que ver, na terça-feira, Quem vai os ganhar o jogo? Estados Unidos tem que jogar com alguém, eu já não lembro com quem. O vencedor desse jogo vai jogar com Israel, Israel, que aí então Israel vai para a final, a para final. semifinal. Opa, se Deus quiser. É, de modo que Pois é, pelo menos isso, né, Ruth? Uma alegria. pelo menos isso, futebol. É. E como é que foi esse final de semana, as manifestações? Ah, Continuam. incrível! Teve mais de 300 mil pessoas. Em Tel Aviv teve menos dessa vez, foram 155 mil, e modificaram o programa por causa da morte desses 3 soldados, então aboliram a parte artística, que eles sempre têm uma parte artística, foi abolido, teve antes de começar, em todos os lugares, teve 1 minuto de silêncio em memória dos 3 soldados mortos, mas teve mais de 300 mil pessoas. E dessa vez, em Beersheba, que tá mais próximo de onde aconteceu tudo isso, né? Veio muito mais gente do que costuma vir. Isso é que aumentou bastante o número de presentes, mas não mudou nada. E depois também teve um escândalo que todo ano os judeus americanos, principalmente de Nova York, eles fazem uma passeata que deve ser hoje, vai ser hoje, domingo, uma passeata em Nova York em solidariedade com a independência de Israel. E todo ano Israel envia deputados, senadores, vão 6, 7, para participar dessa passeata. Dessa vez foram 17. Nossa. Por que falam isso? Por causa da despesa. Quer dizer, você está aqui numa crise econômica, não é porque ele não vai sozinho, ele vai, tem o assistente dele na Knesset, tem o assistente de não sei de quê, cada um leva pelo menos mais 3 ou 4. Alguns levaram as esposas também. É tudo. É avião, é hotel, comida, tudo pago, né? Então, por quê? Para que precisa ir Ah, 16? Não chega a 6, 7, como ia todos os anos. E o escândalo grande foi que justamente esse deputado, que é o presidente da Comissão de Justiça e Legislação da Knesset, esse Simcha Rothman, que ele com o Levin, com essa loucura dessa reforma judicial, ele foi falar num grupo de judeus. E, como se sabe, em Nova York, tem muitos israelenses que vivem lá. E os israelenses que estavam lá fizeram uma manifestação tremenda contra ele. E ele não conseguia falar, que era em lugar aberto, né? Ele não podia impedir a entrada. Então, ele se aborreceu e foi andando de volta para o hotel, que era Shabbat. Ele é religioso, então ele não podia viajar. Então, ele estava cercado de polícia e de seguranças, e uma das mulheres que estava lá manifestando, ela tinha um megafone.
e ela veio andando atrás dele, um megafone, gritando buchá, buchá, como gritam aqui, as mesmas coisas. Ele se aborreceu e pegou o megafone da mão dela, puxou da mão dela, e ela deu queixa na polícia. Ele esquece que as leis nos Estados Unidos são diferentes das leis aqui. Isso que ele fez, de arrancar da mão de uma pessoa um objeto, sem que essa pessoa tenha consentido, isso é um ato policial, que pode, inclusive, dar prisão. E ele não largou, ele tirou o megafone e foi andando, e os soldados e os da polícia de lá, né? E os seguranças, todo mundo assim, em volta dele, para ele não ser agredido. Ai, foi outro escândalo, né? Porque precisa fazer uma coisa dessa nos Não tem Estados Unidos, estrutura, né? Não tem estrutura. né? Que os Estados Unidos, o próprio país, não os judeus, né, estão É, tremendamente contra é. essa reforma e ele vai se comportar É fazer dessa discurso. maneira. Ah, gente. Gente. E isso, todas as televisões do mundo inteiro, né? Todo Uma mundo falta de noção, né, Ruth? Um despreparo total, né? se prepara. Sim, nunca foi deputado pela primeira vez. Está vendo? Tá, aqui se diz a embriaguez do poder. Exatamente. Aqui em qualquer lugar, né? As pessoas perdem a. É muita vaidade, né? Shechrut HaKoach, em hebraico falam, Shechrut HaKoach. Então, é um caso sério. É. E mais E alguma coisa realmente. aí? Ah, E temos mais alguma coisa assim de. o que mais que tem? Teve o problema da luz, o problema dos incêndios, o Ah, tem problema bastante desse. coisa, né, Ruth? Sim, mas tem mais coisas que eu devo estar esquecendo, alguma coisa e que eu fiquei lendo algo, até por isso que eu me atrasei quando você telefonou, porque eu não podia deixar de ler, mas é uma coisa que eu nem vou comentar. Depois eu vou falar contigo mais tarde e vamos ver se na próxima semana a gente comenta esse assunto que me deixou horrorizado. De modo que eu não quero nem tocar nesse assunto, mas eu tinha que ler para ver o que era. O que a gente vê na televisão ontem é uma coisa, mas no dia seguinte, quando você vê todos os detalhes no jornal, é diferente, né? De modo que foi isso. Eu acho que é isso aí. Bom, já foi bem variado, né? A gente teve realmente um final de semana, uma semana. Vai variar, né, Ruth? Como você sempre fala, daqui não se tem rotina aqui jamais, né? Que acontecem coisas, né? É, Aqui o país é um país agitado. bem agitado. Acontecem coisas, de modo que a gente tem sempre o que falar. É, Tem que dar conta de ler tudo, de ouvir tudo, e é, agora, mas faz eu parte. espero que a gente possa, na semana que vem, contar coisas melhores. Sim. Hoje estavam sendo realizados, agora, quando comecei a falar contigo, estavam transmitindo os enterros dos três, Ah, porque cada um de uma cidade, um é de aham. Tzfat, outro de Rishon LeZion, a menina é de Rishon LeZion e o outro é de Netivot, e tristeza total, né, É, as famílias. nem se fala. É Ai, horrível, Ruth, né? horrível, Tá bom, minha realmente muito querida. triste. Ok, Então tá, obrigada e uma boa semana para você. uma boa semana para todos os nossos ouvintes, espectadores, e que realmente agora vai ter menos calor. Ai, Essa semana diz é que um a alívio. temperatura vai Alívio, né? abaixar um pouco, Ai, que bom. progressivamente. Tá Vamos ver. bom, Ruth. Beijo. Ok, um beijo, tchau.